Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV, que tem hoje como convidado o professor Rafael Soares Firmino, egresso da nossa instituição. Doutor Rafael, nós finalizamos o primeiro bloco tratando da importância desse tema para a sociedade, que é essa questão da locação de imóveis. Existe legislação própria que trata desse assunto? Sim. Nós temos uma legislação específica que trata da locação de bens, né, sejam eles móveis ou imóveis, mas para chegar nessa legislação específica, eu acho bem interessante para que o telespectador entenda o que é o contrato de locação. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre o conceito, ou tentar falar um pouco o que é o contrato de locação, não é? O contrato de locação, ele é regido entre duas partes, né, que seria o locador e o locatário, onde o locador, que é proprietário e que em alguns casos ele é apenas o possuidor, ele detém apenas a posse do bem, ele cede para o locatário para que esse usufrua desse bem, ou seja, para que esse use e goze desse bem mediante uma remuneração que nós chamamos, a grosso modo, de aluguel, não é? Uma remuneração que é paga pelo locatário. E após tecer e eu falar um pouco sobre o conceito do que é o contrato de locação, nós temos, desde o nosso Código Civil de 1916, a regulamentação deste contrato enquanto tipificado no nosso Código Civil, dado a sua importância para a sociedade, né? E, dado essa importância, no ano de 1991, o nosso legislador, ele achou por bem trazer para o bojo aí do nosso ordenamento jurídico uma legislação específica que tratasse acerca dos bens imóveis urbanos, que é a Lei 8.245 de 1991. E posteriormente, com a revogação do nosso Código de 1916, o Código de 2002 ele manteve aí o contrato de locação de coisas no Código de 2002. E quando nós falamos sobre a locação de bens imóveis rurais, estes estão regulamentados pela Lei 4.504 de 1964, que trata sobre o Estatuto da Terra. Então nós temos uma lei específica que vem a tratar da locação de bens imóveis urbanos. Nós temos uma legislação que trata sobre a locação de coisas, que é o nosso Código Civil de 2002, que regulamenta a locação de coisas, que nós trabalhamos essa locação de coisas com relação a bens móveis, e nós temos também uma legislação específica, que é o Estatuto da Terra, que vai regulamentar aí a locação sobre bens imóveis rurais. Com relação ao que o senhor disse aí, me lembrei aqui da figura do comodato. O comodato ele é regulado também pelo Código Civil, não é isso? Isso. E em alguns casos, inclusive, vai haver uma certa confusão no contrato de locação e o contrato de comodato. O contrato de comodato, que também é uma espécie de contrato regulamentado pelo nosso Código Civil, ele trata-se de um contrato de empréstimo, não é? E o comodato, ele diferentemente da locação, vai ocorrer um empréstimo de um bem imóvel a uma terceira pessoa, que é o comodatário, gratuitamente. Então essa é a principal diferença entre o contrato de locação e o contrato de comodato. A locação, ela ocorre mediante uma remuneração, que é o aluguel, e o contrato de comodato, ele necessariamente deve ser gratuito. Outra situação que eu acho também que a gente deve apresentar para o nosso telespectador, a diferença entre a locação do imóvel residencial para o imóvel comercial? Não, professor. Como eu disse anteriormente, a Lei 8.245 de 1991, ela veio a regulamentar a locação de bens imóveis urbanos. Quando nós falamos em bens imóveis urbanos, nós devemos preocupar para caracterizar uma locação residencial, uma locação comercial ou ainda uma locação temporária,
que são aí as espécies de locação regulamentadas por essa legislação, com relação à finalidade sobre a locação. Se a finalidade do imóvel locado é para lazer ou se ela é para uma atividade comercial ou empresarial, apenas para uma finalidade residencial ou mesmo para uma finalidade temporária, né? Então, quando nós falamos em locação de bens imóveis residencial ou locação de bens imóveis comerciais, não há uma diferença com relação à legislação que as regulamenta. O senhor falou em finalidade. Qual é o principal objetivo da lei de locação, ou melhor, do contrato de locação? Bom, o contrato de locação, o seu principal objetivo na nossa sociedade, ou para a nossa sociedade, é a garantia ou a segurança, tanto para o locador, para quem aluga ou cede o bem para o locatário, quanto para o locatário. Não havendo esse contrato, o locador ou mesmo o locatário, ele pode, em alguns momentos, sofrer algum prejuízo. Então, o contrato de locação, e principalmente o contrato escrito, ele é de extrema importância para as partes que vêm a contratar acerca desse bem, tá? Então, o principal objetivo é uma segurança jurídica mesmo, tanto para o locatário quanto para o locador. Perceba, caro telespectador, a importância em se levar em consideração esse aspecto que o professor Rafael comentou, que é justamente o contrato escrito. Mas antes, procure também um advogado para poder obter uma orientação devida, para que evite problemas. Problemas esses que devem ser discutidos, quando eles existem, né, no judiciário, e às vezes é um pouco moroso, né, essa questão. Professor Rafael, o tema é interessante, mas antes da gente caminhar aqui dentro do programa, eu vou pedir licença para novamente a gente fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco pela Doctron TV volta já.